a gente tem aí o padrão, né? Que é Jesus, um homem de bem, né? Se a gente pode colocar assim. Mas quais seriam as características, para a gente entender o que no o homem de bem, qual seria a característica do homem de bem? Lá no Evangelho, até não sei se a gente comentou no início, é capítulo 17, para quem gosta de acompanhar. Sim. E tem lá o homem, o título é justamente esse, o homem de bem. E daí Kardec dá uma série ele descreve lá no texto dele o que o homem de bem faz. E o que eu acho mais legal, né? Que ele escreve em algum momento, né? Ele pega e fala assim, olha, não é tudo... Eu vou falar nas minhas palavras, tá, gente? Então ele fala assim, não é tudo isso. Aliás, não é só isso, corrigindo. Não é só isso, tem mais coisas. Não, isso tá bem no final do texto e é curioso que, assim, você lê, é tanta coisa, porque fala assim, fala tudo que o homem de bem faz e o que não faz, né? Tudo que ele faz de bom e aquelas coisas ruins que ele não faz, né? E aí, fala assim, aí, meu, no meio do texto você fala, meu, tô longe, viu? Tô longe de encher esse padrão. Aí continua lendo, aí no final fala, ó, aí é interessante que é isso, tipo assim, pra pôr a gente no nosso lugar, né? Não é só isso. Não é só isso. Tem mais. Tem muito mais. Aqui é só um pouco que faz, mas não é só isso que o homem de bem... Em algum momento lá do texto lá, do capítulo, ele fala, inclusive, que tudo que ele está colocando lá é baseado na lei lei de amor, que é justiça, amor e caridade. Não, é justiça, amor e caridade? Isso. É isso, né? Lei de justiça, amor e caridade. Tudo aquilo que eu falei é só isso. E as outras leis? E as outras? Perfeito. Entendeu? Ele falou assim, ó, se você cumprir isso aqui, ó, justiça, amor e caridade, você já vai estar bem na fita. Não, porque às vezes a gente fala assim, vou ser justo. Mas aí, como que a gente vai ser justo numa atitude sem o amor? Como ser amoroso sem ser caridoso? Não tem, né? Para ser correto tem que estar, acho que esses três em equilíbrio, né? Acho que esse é o desafio, né? Sim, e daí ele fala, né? Eu acho que ele começa o texto, se eu não me engano, falando, né, que o homem de bem, aliás, até no meu entendimento, eu não classifico, porque a gente tem uma linguagem, um homem de bem, né? Ou seja, na nossa cultura, um homem de bem é o quê? Aquele que está ok com a sociedade, né? É um homem de bem. Só que, quando a gente traz isso para o sentido filosófico, eu gosto de ampliar um pouquinho mais o raciocínio. Para mim, de bem é o quem, é quem. O de, porque eu só aprendi quando eu estudei marketing na escola, que o professor ensinava que tem pesquisa de mercado e pesquisa do mercado. E são duas coisas totalmente diferentes. Interessante. Entendeu? De mercado e do mercado. E eu apliquei isso em várias situações da minha vida no sentido filosófico. Para mim, de bem é quem está de acordo com as leis naturais. Então, Jesus é o homem de bem, porque ele está ali, ó, pianinho com o negócio. Todas, não é só a justiça, amor e caridade. Ele pegou todas as outras, lei de adoração, lei de destruição, lei de conservação, tudo. Depois a gente pode até falar se alguém tiver curiosidade aí. Eu tenho anotado aqui. A gente fala todas elas, mas, né? Então ele está de bem, então ele está cumprindo, ele está de acordo, né? Ele não questiona, ele não põe vírgula, ele não pergunta, ele está de acordo com aquilo lá, né? E coloca em prática. Então ele é de bem, que é o nosso modelo. Nós somos quem? Nós somos do bem. Por quê? Porque o bem é Deus. Se a gente veio dele, nós somos dele, do bem, nós somos dele. Então, todo mundo está num caminho evolutivo. Só que onde que entra o nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio entra no sentido assim, eu tenho escolha. Né? Eu tenho escolha de buscar o conhecimento, tomar esse conhecimento para mim e aplicar esse conhecimento, ou eu vou, Deus dará. Deixa a vida me levar, do jeito que vier, vai e vamos ver onde dá. Eu tenho essa escolha. Quando eu escolho essa caminhada, né, do bem, né, essa caminhada de buscar o conhecimento, compreender esse conhecimento, aceitar esse conhecimento,
né? Perfeito. E aplicar esse conhecimento no meu dia a dia e tudo mais, eu também sou tão quanto o outro que não faz nada disso, sou do bem também do mesmo jeito. Ele também é do bem do mesmo jeito, porque nós viemos da mesma fonte. Só que eu escolhi um caminho mais fácil e ele escolheu um caminho mais difícil. E nesse sentido é igual assim, quando a pessoa fala assim, até de outras religiões que falam assim, eu aceitei Jesus. Não é só aceitar, pronto, agora eu tenho privilégios, eu sou cristão. Esse aceitar Jesus é aceitar todos esses características de um homem de bem, né? Sim. Aceitar viver como ele viveu. Sim, não é? Exatamente. Porque às vezes a gente fala assim, Jesus é um padrão, aí a gente coloca ele tão longe, como alguém religioso, tão distante, né? E a gente esquece como ele viveu. Então a gente fala assim, aceitei Jesus. Tá, mas ele não tinha apego material. E aí, então você entendeu que você está aceitando isso, né? A gente não para aprofundar, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.